Olá, paz do Senhor Jesus, a todas as irmãs que fazem parte da Assembleia de Deus em Minas Gerais. Eu me chamo Suelen Bessa, faço parte da Assembleia de Deus em São Bernardo, aqui no Rio de Janeiro. Desde já quero agradecer ao convite que foi feito para estar participando com vocês de mais esse culto virtual, trazendo uma palavra de meditação para a minha e para a sua vida nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando dessa pandemia. Eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. O mesmo Deus que está aí em Minas Gerais, ele também está presente aqui no Rio de Janeiro, guerreando por nós, pelas nossas famílias e nos dando estratégias para podermos fazer esse ajuntamento virtual nesse momento dessa crise na área da saúde que nós estamos enfrentando. E o texto que eu quero deixar para a nossa meditação desse dia é um texto bastante conhecido, se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 32. Eu vou ler apenas 2 versículos, mas eu peço que as irmãs venham meditar nas suas casas. Em todo esse capítulo de número 32, é uma história bastante conhecida, mas que tem muito a nos agregar, tem muito para nos abençoar. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 32, versículo de número 1. A minha tradução é um pouco diferente, mas não vai interferir no entendimento das irmãs. O versículo 1 do capítulo 32 diz assim: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. E o versículo de número 20 diz assim: por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Essa história, como eu disse, é uma história bastante conhecida, mas para a gente poder entender bem, vamos voltar um pouquinho no contexto. A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias, ele vinha de uma sucessão de reis que estavam sendo infiéis para com o Senhor. Mas quando Ezequias ele assume o trono, ele coloca um propósito no seu coração de restabelecer a comunhão entre o povo com o Senhor, de restaurar o culto ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que no primeiro ano do seu reinado, ele vai derrubar todos os altares de ídolos estranhos, de deuses estranhos que o povo estava assim adorando. Ele vai restaurar novamente o culto ao Deus verdadeiro no meio do povo. Ele vai novamente ali restaurar o serviço dos sacerdotes no meio do povo, vai restaurar o templo para que o povo pudesse prestar adoração. E a Bíblia vai dizer que quando Ezequias ele tem esse ato de restaurar, de religar, esse relacionamento espiritual entre o povo com o Senhor, a Bíblia vai dizer que o Senhor ele vai se alegrar desse feito de Ezequias, e o Senhor ele vai começar a abençoar o povo por conta disso. Mas a Bíblia ela vai mostrar que quando Ezequias coloca a ordem na casa, se levanta uma grande ameaça sobre o governo de Ezequias. Senaqueribe, rei da Assíria, um rei abusado, um rei que já vinha conquistando vários outros reinos, um rei que gostava de agir por intermédio de pressão psicológica. Antes mesmo dele ir para o embate, ele usava do seu principal oficial, que se chamava Rabsaque,
E as irmãs vão poder ver essa referência no livro de Isaías, capítulo de número 36, do versículo 13 ao versículo 15. Rabzaque, esse suboficial, ele vinha falando na língua do povo, palavras de afronta, para fazer com que o povo viesse ficar amedrontado, com que o exército do povo ficasse amedrontado e se rendesse, sem nem mesmo ir para a batalha. E Ezequias agora ele se vê ameaçado por esse rei, por esse conquistador, né? Senaqueribe, ele vai relatar até mesmo nas suas crônicas que ele consegue acuar como um pássaro numa gaiola, o rei Ezequias, e ele se vê diante dessa grande ameaça. E a primeira lição que eu vejo disso tudo é que para que o Senhor ele venha abençoar as nossas vidas, é necessário reparar o nosso altar. Deus ele sabe da missão dele, da responsabilidade dele, que é de fazer o fogo arder continuamente. Mas o altar que é a minha vida e a sua vida, quem tem a responsabilidade de cuidar, de trocar a cinza, de tirar a cinza, de trocar a lenha, somos eu e você. E quando nós começamos a nos colocar dentro de uma vontade do Senhor, dentro do querer do Senhor, dentro do direcionamento do Senhor, os ataques eles vêm e muitas das vezes a gente fica sem entender. Mas Senhor, logo agora que eu comecei a fazer aquilo que Tu queria que eu fizesse, logo agora que eu comecei a me colocar na brecha que Tu sempre exigiu, esses ataques diabólicos eles vêm ao meu encontro. Como assim? Por quê? Mas eu quero dizer para você que Deus, ele não está permitindo esse ataque ou esse contra-ataque do inimigo vir contra a sua vida para te destruir, mas é para que você possa estar atento e tapar algumas brechas, porque foi isso que aconteceu com Ezequias. Bem resumidamente, a Bíblia vai dizer que quando Ezequias se vê ameaçado, ele vai identificar, ele vai perceber que ele havia restaurado o culto estava acontecendo, as pessoas estavam adorando, mas a cidade estava toda desprotegida, faltava armamento, faltava soldado, faltava proteção ao redor da cidade e precisou chegar o contra-ataque do inimigo para que viesse essa consciência a Ezequias. E muitas das vezes é isso que está acontecendo conosco. Estamos indo à igreja, estamos adorando, estamos prestando culto, participando da Santa Ceia, ofertando, participando do departamento das irmãs, mas ainda precisam ser reparados algumas áreas na nossa vida. Algumas brechas precisam ser tapadas. Isso aí é o Senhor falando comigo e contigo. Ei, filha, eu reconheço e entendo que até aqui você já fez muita coisa para poder mudar a sua história, a sua vida, o seu posicionamento. Até aqui você já melhorou em muitas áreas. Mas ei, eu estou te trazendo aqui, para o meio do vendaval. Eu estou te trazendo para o meio do deserto. Eu estou te levando, te conduzindo a essa turbulência, não para meter o dedo na sua face para te acusar, mas para te mostrar que ainda tem coisa para ser reparada. E quando Ezequias, ele toma um posicionamento de fortalecer a cidade com soldados, com armamentos, de proteger e reestruturar toda a cidade, a Bíblia vai dizer que não foi necessário Ezequias se defender, se justificar. Ele não foi para um embate nem corporal e muito menos um embate de palavras, que é o que muitas das vezes hoje em dia a gente vai fazer. A gente tenta se autoafirmar, a gente tenta se justificar através de tantos meios, né, pessoalmente, através das redes sociais, mas não. Ezequias, ele faz aquilo que tem que ser feito. Depois ele se une com um amigo de oração, o profeta Isaías, e ele vai orar, ele vai buscar a resposta do Senhor, porque ele sabia, ele tinha um entendimento que o que era para ele fazer, ele já tinha feito, mas que agora ele precisava de uma intervenção divina, porque só o Senhor pode guardar as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer que quando Ezequias, ele vai para a oração,
juntamente com seu amigo, profeta Isaías. Em uma só noite, o Senhor manda um único anjo no meio daquele arraial daqueles soldados e extermina 185 mil inimigos. Não foi necessário Ezequias levantar nenhuma flecha. Ele não precisou gastar nenhum armamento. O Senhor permitiu aquela afronta chegar, aquela ameaça chegar só para que ele pudesse reparar, só para que ele pudesse ali proteger a cidade naquilo que estava faltando, suprir as carências de proteção da cidade. Mas não foi necessário. Ele ergueu uma flecha, ele ergueu uma espada contra aquele inimigo. A Bíblia vai dizer que o próprio Deus, ele dá conta de exterminar aqueles soldados. E Senaqueribe, ele volta envergonhado pelo mesmo caminho que ele veio. Volta envergonhado e dentro do templo do Deus dele é assassinado pelos seus próprios filhos. Então, querida irmã, eu quero dizer para você nesse dia, permaneça firme. Os ataques eles têm vindo, os levantes eles estão acontecendo. Estamos num momento difícil que não podemos nem mesmo ir ao templo muitas das vezes para buscar do Senhor. Mas não fique se questionando, Senhor, aonde foi que eu errei? Por que agora que eu estou me reerguendo e fazendo a tua vontade, as coisas estão acontecendo como um efeito dominó? Vai caindo e desmoronando tudo ao meu redor. É Deus mostrando para você que ainda tem áreas na sua vida que ainda precisam ser protegidas, restabelecidas, consertadas, reparadas, mas é só para você se posicionar, porque essa guerra você não vai ter que pelejar. Ore, volte à prática da oração, volte à prática do jejum, volte à prática da leitura da palavra, porque o Senhor, o próprio Deus, ele vai guerrear as suas guerras, ele vai guerrear as suas batalhas e vai te dar vitória, amém? E assim eu quero deixar essa palavra para todas essas irmãs da Assembleia de Deus de Minas Gerais. Quero agradecer também a Rosemi, que congrega aqui comigo, me fez o convite a pedido da sua tia, que eu não sei o nome aí de Minas, mas que o Senhor venha abençoar a cada uma das irmãs poderosamente. Fique firme, não pare de lutar. Deus é contigo, amém? Fiquem com Deus.